reunião mediúnica e de outros aí que estão presentes, tá? Silenciosamente, né? Não só de corpo para acomodado, bem acomodado, sentado da melhor forma. O pensamento agora se volta para essa luz que se conecta aqui conosco, que possamos nos conectar com ela. Essa luz é Jesus, que é aqui na terra, o Senhor de nossas vidas, porque Ele está no comando. Não devemos nos esquecer jamais, nas horas, principalmente, que vem a aflição, que ela seja parada onde ela estiver, né? Porque o nosso pensamento amoroso a Ele vai fazer essa desconexão e nos dar força, fé e coragem. Obrigada, Senhor, por beber dessa fonte de amor e luz. Envolvemos agora com carinho nossa querida Heloísa, para darmos a continuidade ao assunto do livro do pai dela, do José Euclides Pires. Agora vamos falar um pouco sobre o passe, não é, Heloísa? E como não vamos ter mais intervalo, só no final, onde nós vamos sortear uma tela que fomos presenteados pela Fátima Nunes, do trabalho também de pintura mediúnica lá do centro dela, na Casa Branca do Caminho. Então, Mary, cadê a Mary? Você fez os números, Mary? Isso, eu só vou perguntar quem não pegou ainda. Então, as pessoas que não pegaram. Então, depois a gente já vai fazer. Todo mundo tem um númerozinho para ser sorteado para ganhar a tela? É uma tela de pintura mediúnica. Foi pintado lá no Centro Amigo, Casa Branca do Caminho. Olha aí. Ai, é linda, hein? Muito linda. A não ser que não interesse ganhar a tela. Se interessar, por favor, fala que está com o número. Se não fala, ainda não recebi o número. Eu não recebi o número, viu, Média? Aqui não tem levantamento. Heloísa também não tem. O que, querido? O número para o sorteio. Não. Aqui nós três. Mas eu já ganhei um lindo. Não, mas vai ganhar mais um. Já Tá bom, gente. Graças a Deus, envolvendo com muita luz. Receba nossas energias amorosas, muito queridas. Vamos ao passe? Vamos ao passe. Sobre o passe, nós verificamos que algumas casas, inclusive a FESP, na qual eu, quando era muito jovem, fiz um tratamento numa hora de tempestade, minha mãe levou lá, eu digo que o resultado foi maravilhoso. Me acompanha até hoje e continuo a amar a turma de lá. Mas, às vezes, algum irmão, no sentido de ajudar, traz um passe que parece um balé. Não é o passe espírita, mas não vamos também magoar os irmãos. Nós trocamos o nosso passe aqui, que como eu vim da federação, a gente fazia esse passe aqui. Aí depois que estudamos o livro do seu pai, aí nós mudamos, deixamos só em posição de mãos. Porque às vezes... Então, essa questão do passe em posição de mãos, na época a gente adotava da federação, né? Mas o plano espiritual veio e nos deu orientação do livro do Herculano e que a gente fizesse em posição de mão, porque é só a transfusão de energia, não tem necessidade de movimento. Até atrapalha, porque a pessoa fica preocupada, mas nunca vamos falar isso para uns velhinhos tanto como eu, que passaram a vida dando esse passo. E a federação agora já não está mais fazendo. Ai, que bom! Já mudou tudo. Graças a Deus. Isso que eu digo, não podemos, não devemos atirar pedra, não somos missionários, nós somos participantes da doutrina. Meu pai era missionário, ele ia firme. E em posição de mãos, quem é o mestre dos mestres? Jesus. Se fosse conveniente fazer um balé, Jesus teria ensinado. E a parapsicologia também apresenta apenas em posição de mãos. Quando ainda trabalhava na AME São Paulo, esteve entre nós uma parapsicóloga, Bárbara Ivanova, Rússia. Na Rússia foi proibido, depois da descoberta do corpo bioplásmico, porque eles acharam perigoso e acabar com a matéria. Então eles tiraram, mas duas americanas estiveram lá
pegaram todas as experiências e publicaram um livro nos Estados Unidos. Acho que o nome do livro é Além da Cortina de Ferro, Experiências Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro. E ela ensinou, como é o passe, ela ensinou impor as mãos, e ela falava apelar para o cósmico, ela não usava a palavra Deus. Havia um bloqueio. Ela foi educada no materialismo, se tornou espiritualista, mas sobrou resíduo. Porque o que age sobre o indivíduo? O nosso pensamento, mas o nosso pensamento faz com que das mãos saiam luzes nesta hora do passe, ou na hora de muito amor. Então, o ideal é isso. Agora, se chega numa casa, querem te dar um passe desse, você não vai na hora causar uma tempestade. Não, eu só tomo passe bobagem. Eu sento, fecho os olhos, me ligo a Jesus. E digo mais, na hora de tempestade, esses passes estranhos da PESP, onde eu fiz meu tratamento, minha mãe me levava, eu me devo muito a esta casa, foram eficientes, porque a energia de amor vem. Agora, nós queremos ficar mais próximos de Jesus. Ele se sacrificou para nos ensinar. Por isso, na casa espírita, já na infância, na evangelização, ensinamos que apenas a imposição de mão chega. E chegaria até segurar a mão, mas aí exige muito de nós mesmos. Então, impõe a mão e se liga à espiritualidade, que é quem resolve. E mesmo a água fluidificada, a gente deixa num lugar combinado e mesmo em casa. Eu gosto de pôr um copo d'água e pedir ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, meu segundo pai nas horas de dificuldade, inclusive em doença de criança e tudo, eu peço para o meu equilíbrio emocional. Foi quando a formiguinha entrou. Aí de manhã aquela água eu não tomei, pelo sim, pelo não. Mas toda manhã eu tomo com gratidão um copo d'água, pedindo ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes que me ajude a melhorar emocionalmente para que mais tarde eu possa trabalhar onde quer que esteja por nossos irmãos tão frágeis ou mais frágeis do que nós mesmos. A doutrinação é uma conversa de amor, como nós conversamos com os nossos filhos. Entre meus 5 filhos, eu tenho uma menina maravilhosa. Ela faz caixinha de brigadeiros, leva para os mais pobres, mas tem um gênio. Então, de vez em quando, ela fala alto, fala forte. Falo, calma, querida, você não está falando num grande auditório, não é advogada de direito, você é uma matemática. Calma, a gente entende melhor com a voz mais suave. A voz brava provoca alergia, uma resposta brava e às vezes até briga. A gente vê hoje em dia, não era assim, mas hoje um carro bate no outro, quase sai morte mesmo. Eu vi 2 amigos e até chorei, foram jantar. Não se sabe o que aconteceu lá. Eu não vi se em outro programa o outro contou, que nem sempre eu posso ver programa. Mas saiu morte, alguém viu isso no programa do Bate? Saiu morte, um matou o outro. Eu falei, o que é isso, gente? Então, tem que ter cuidado com a violência na linguagem. E a minha filhinha já melhorou muito, eu falo sempre, você é maravilhosa, eu te amo muito, mas não use esse tom de voz, essa cara, porque agride o próximo. E realmente ela tem dificuldade em manter a amizade no prédio, porque tem outras iguais. Então, às vezes, ela critica uma outra que tem, né? Eu falo, ó, é sua irmã gêmea na outra encarnação. Agora vocês duas tratem de amenizar. Dá um sorriso, primeiro faz um elogio. E assim nós fazemos. Agora temos que vir se comunicando com o nariz arrebitado. Aí também a gente usa humildade. Olha, nós também erramos, mas nós estamos aprendendo com Jesus a não errar mais.
E como a gente evita errar no lugar onde você está, arruma primeiro um trabalho voluntário. Lá é só voluntário. Bonusório eu não gosto. Arrume um trabalho, porque nós só melhoramos quando estamos fazendo bem. E pare de girar em torno de si mesmo. Você não é o mais importante da Terra, nem eu. Se a gente fica só mergulhado, eu preciso, eu não gosto, fulano me maltratou, fulano... O que é isso? Nós não somos o princípio e o fim do universo. Vamos pensar como fez André Luiz, como Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, meu pai, provavelmente pais e mães de vocês. Vamos pensar em ajudar o próximo. Se o espírito é muito crítico, tendente a críticas ácidas, trate de se modificar, porque na realidade só os muito fortes e às vezes maus aceitam críticas ácidas. Os médios precisam de um amparo. Se eles não se convencerem de que são bons, como nós temos tendência à bondade, apesar dos nossos defeitos, eles desanimam deles. Eu tenho a impressão que esses que fazem guerra, que bebem até cair, que se drogam até morrer, eles têm medo deles mesmos, desistiram deles e se entregam. E é uma coisa que não podemos fazer, desistir de nós. Não por nós, por Deus, por Jesus, por nossos pais, mães, pela espiritualidade superior que confia em nós. Que seria de nós se desistíssemos daqueles que estão à nossa volta? Que será de nós se não confiarmos nos nossos irmãos? Que será de nós se nos julgarmos os melhores da terra? É um processo de amadurecimento que vem lentamente. Há quantos séculos Jesus esteve aqui? Exemplificou, nos aconselhou, depois tantos espíritos, professores, às vezes até na escola, nos ensinaram a prática do bem, mas nós ainda não estamos como desejaríamos. E outra coisa que eu noto, se nós ficamos mergulhados em nós mesmos e nos nossos problemas, nós ficamos doentes. Temos que confiar em Deus. O plano evolutivo nosso é perfeito, só falta a nossa colaboração. Nos momentos difíceis, vá à casa espírita com mais assiduidade. Tomar a água fluidificada. Não o contrário, né? Porque uma boa parte, quando não está bem, some do centro espírita. Some do centro espírita. Eu perguntei para um taxista, eu falei, fala, senhora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do ambiente doméstico. Às vezes, o ambiente doméstico, nós estamos falando de obsessão, você falou da purificação da água, da nossa casa, tudo. O ambiente doméstico também é importante. Nossa! Porque, dependendo do ambiente doméstico, acho que é no livro Domínios da Mediunidade, ele fala que você, às vezes, até os nutrientes da alimentação, elas são retiradas porque você tem um lar conturbado. A energia. E outra coisa, não podemos trazer para o ambiente doméstico problemas. Aquela menina falou bem, foi você que falou que... Então, ela saiu. Que não podemos, por exemplo, dar passe no nosso ambiente doméstico, porque não somos santos. Porque temos lá, nós também temos espíritos que nos observam, não acreditando que nós melhoramos. Então, temos sempre testemunhas. É a hora da elegância. Não gritar, não falar palavras pesadas, jamais falar. Outro dia eu vi um senhor tão delicado, mas ele falava cada palavrão que eu saí de perto, que eu ia dizer para ele. Eu falei, mas quem sou eu também? Não está na casa espírita, está numa casa comum, falando.
Mas às vezes, se um filho deixa escapar, a gente fala, pelo amor de Deus, não há necessidade de falar palavras de baixo calão. O ambiente doméstico requer mais cuidados do que um hospital para evitar vírus, bactérias. E aí, Luísa, também envolve, o Luiz lembrou bem, as pessoas que têm essas questões dos amuletos. Aí coloca ali a Bíblia aberta, no Salmo tal, aí põe o Comigo Ninguém Pode, a espada de São Jorge, Arruda, não sei o que mais. Aí põe tudo isso. Ah, não, aqui não é. E não cuida do interior, do que vai emitir de si para com o ambiente. Isso é que é problema. E sabe, tem espíritos pequenos que acreditem no poder. Isso, que adianta estar com a Bíblia aberta, com aquilo dentro de uma casa tumultuada, onde as pessoas se agridem até mentalmente, às vezes não verbalmente. Mas aí também, interrompendo, você chega e coloca o televisor naqueles programas, a energia vem todinha para dentro. E dorme assistindo. A água já foi comprovada, né, pela ciência. Então, o doutor é um japonês. Da música, do e moda, né, padre? A água não vai ter ela forma cristais se a gente falar coisas boas. Saíram fotografias. Sim. Se o pensamento está desagregado, a água faz até mal. E como querer paz numa casa dessa? Como manter o tratamento espiritual se dentro do meu lar eu desagrego tudo? E como os espíritos na casa espírita vão acreditar em nós se eles nos veem agindo como atores? Na casa eu falo, travesti, se traveste aqui. Na casa espírita chega certinho. Quando eles nos observam lá, grita, o que é isso? Sim. Não trazer histórias Paulo fala, né? É verdadeiro. É lógico, é a hora do testemunho. E se fizermos o Evangelho no lar, a educação começa nas primeiras idades. Tem alguns que reagem, estão tão necessitados que vão necessitar de outras encarnações para agirem de forma melhor. Mas é nossa obrigação com jeito. Primeiro faz uma oração, depois faz um elogio. Você é tão maravilhoso, mesmo que você não ache. Mas é preciso estimular. É igual eu costumo dizer, né? Espiritismo é para os fortes. Tem que ter coragem. Não é para qualquer um, não. E coragem e inteligência. Para se modificar. Para não falar na hora errada, para ter paciência na hora de tempestade maior e para perdoar os elementos difíceis do nosso lar. É o que mais nos interessa. Não temos testemunhas, temos desencarnados e temos o indivíduo necessitado, que às vezes é bom. Essa minha filha, que ela é um doce, ela sabe de alguém que precisa, ela vai ajudar. Ela adora no aniversário levar doces para a pessoa, mas trouxe isso do passado. Está aprimorando, acho que só na outra encarnação, mas tudo bem. Deixa eu dar uma maciadinha nessa. Caminhou 50%, na outra faz mais 50%. Somos responsáveis por nosso lar. E o nosso anjo da guarda, Kardec capitulou o anjo da guarda, livro dos espíritos. Um dia uma senhora levantou a mão, anjo da guarda da Igreja Católica, que bom! Logo, logo será, como diz Jesus, um só pastor, um só rebanho. E a prece de Caritas também traz. Também traz. Olha lá, bem lembrado. Um só pastor, um só rebanho. Ciência. Não vai ter divisão de povos, de cores. Ciência. Somos todos iguais. Iremos aprendendo, cada um tem seu tempo. Então, que sejamos os alunos mais aplicados, o que nos dá alegria muito grande. Mas, de vez em quando, a gente também erra. Aí tem uma palavrinha tão gostosa de usar. Desculpe, eu me excedi hoje. Eu estava cansada, desculpe, pronto. É como uma nuvem de luz que eu tinha um genro, coitadinho, ele tinha dificuldade em falar desculpe. Eu falava para ele,
Fala, não tem nada, porque até o cachorrinho, se eu chuto sem querer, eu falo desculpe, é uma vibração que eles recebem. Então temos que educar essa nova geração, depende de nós, é a doutrinação de encarnados. Tem alguns, eu tenho 8 netos, tem alguns que querem passar o dia deitado, veio de escola, deita no computador. Vamos ajudar na casa. Maria Montessori, no tempo de Mussolini, ela falava, os trabalhos no lar ajudam o desenvolvimento das crianças. Esticar uma cama, lavar uma louça ou colocar uma louça na máquina. Os meus, os 5, eu trabalhava. E eu falava para eles, olha, agora você já tem 13, 15 anos, enquanto a mãe toma banho, você põe a roupa na máquina. E meu filho até hoje, ele acha que ele lava a roupa melhor do que o auxiliar do lado e do que a mulher. Ele lava a roupa dele. Ele põe e se julga, parece um sorriso, ele fica feliz. Olha que lindo, que amor. São ensinamentos. Outro dia, um auxiliar da minha filha caçula foi com ela para lavar roupa. Tadinho, ele tem um problema a nível de cérebro. Ele foi lavar roupa naquela máquina de lavar roupa, tem no Santana Park, quase em frente da minha casa. E ele pôs tanta roupa na máquina que a roupa não ficou cheirosa. Aí ela falava para ele, divide em 2, ele não fica mais barato. Esse não conseguiu, mas todas essas coisinhas tem que ensinar para as nossas crianças, filhos, netos e para nós mesmos, que o que mais educa é o exemplo. O pai ou a mãe que grita, que xinga, está destruindo uma alminha. A criança vai ter dificuldade a compreender que a paz educa muito mais do que a guerra. E vai desenvolver uma veia de violência, o que nos faz tanto mal. Agora, outro dia eu vi uma senhora, ela saindo da clínica estética, Jornal da Band, ela saindo da clínica, você viu também? Que umas mulheres seguraram nela. Olha que maldade, ela deu uma ré, quase matou 10 mulheres, porque as mulheres estavam bravas com ela, nem lembro mais por que estavam tão bravas, você lembra? Acho que ela esbarrou num carro, com o carro, né? Um carro esbarrou no outro, já sai morte. Por vaga de carro, alguma coisa assim. Aí ela foi chamada na delegacia, fez um papelão, apareceu ainda no jornal bem o rostinho dela, eu fiquei com dó. Mas é uma coisa que não pode perder a cabeça. Se ela fosse devagar para frente, buzinasse, pronto, mas ela fez uma maldade, ela deu ré. Ela atropelou os 3 carros. Parece que até foram para o hospital. Agiu por impulso. Não podemos agir por impulsos. Kardec fala, as paixões não são boas nem más, mas elas se tornam boas se dirigidas pela razão. Temos que aprender a desenvolver a razão, o raciocínio. Você lembrou bem, contendo nossas paixões, nosso impulso. Essa mulher, ela vai se condenar pelo resto da vida, porque foi uma atitude ridícula. Às vezes até homem que é mais impulsivo tem. Mas uma mulher, eu nunca tinha visto fazer isso e não quero repetir. Aí depois ela apareceu chorosa na televisão explicando. Não tem explicação. Foi uma hora de impulsividade. Somos nós, né? Quando não usamos a razão, deixamos levar. Nossa! E homens maravilhosos quando se entregam ao feminicídio. Que coisa triste, nunca fizeram aquilo. Ou um impulso desastroso. Eu vi um senhor que matou um jovem. Não estou falando nesses programas violentos, o Jornal da Band. A Globo eu não gosto de ver. A Globo tem muita novela terrível, não vejo mais. Mas é Jornal da Band, Jornal Jovem Pan.
Coitado, ele veio no impulso e deu uma facada no mocinho. Depois ele diz, mas eu tenho 72 anos, nunca fiz isso. Na hora da raiva, do impulso, algum desencarnado ainda veio. Não foi aí um caso aí de aquele obsessor passado que encontrou aquele momento? Também, bem lembrado, aproveitou aquele descuido e pronto. Porque eles nos conhecem, aqueles que perturbamos no passado, mais do que nós mesmos. Catou a faísca, né? Aproveitou aquela escuridão mental. Então estamos sempre, eu gosto daquela frase dos escoteiros, sempre alerta. Os meus filhos foram escoteiros. E outro dia eu vi não sei quem conhecido que foi escoteiro. Eu falei, por isso, acho que é mesmo dela, não lembro. Mas queremos construir um mundo melhor. E auxiliando a construir um mundo melhor, os filmes de Nelson Mandela. Outro dia eu ouvi de novo aquele A Caminho da Liberdade. Eu chorei, toda vez que eu choro de emoção, de alegria. Ele começa bárbaro, querendo brigar. Aí ele vai se acalmando, quebrando pedra, aceitando aquela dificuldade. A aceitação muda o nosso tônus vibratório. Está no momento difícil, tem que aceitar para poder mudar. Quando ele começou a quebrar pedra, ele foi se equilibrando e ajudado pelo mundo espiritual, porque ele não reclamava. E de repente ele aparece convidado para presidir o país dele, o país dos negros. E ele se torna o melhor presidente que existiu lá, o primeiro negro, porque ele diz, perdoem, já passou, não vamos nos vingar, já passou agora uma nova vida. E a esposa dele não quer perdoar, ele tem que se separar da mulher, porque ele diz uma coisa, ela contradiz, desmoralizando ele. Se separam. A Winnie, coitadinha, raivosa, briguenta, aconselhando matar os brancos, se afasta da história. E ele aparece sorrindo, pedindo calma. E esse comportamento de Nelson Mandela afastou, o que o senhor lembrou, os obsessores até do passado, que enfim acreditam, não é mais ele errou, mas eu também errei. Então vamos iniciar uma nova vida. É até mais importante do que o diálogo, do que a fala. Jesus usou diálogos lindos, poesia, mas exemplificou até na cruz. Perdoai, Deus, eles não sabem o que fazem. Essas palavras não sairiam da minha garganta nunca. Agora é hora do pessoal da Ucrânia, o pessoal de Israel, do Hamas, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. É uma hora em que parece que o mal domina, mas não. Apenas vem à tona uma minha amiga, ela deu um exemplo muito bom. A sujeira subiu para ser retirada. Ainda ela falou, é como quando faz um bolo. É na hora que põe água fresca, que a sujeira sobe. Aí pode ser retirada. E o mundo vai melhorar. É que as coisas boas é muito mais que se imagina, mas o que está se visualizando é as coisas que estão momentaneamente numa posição ruim. Porque como nós temos resíduos de sombras, as sombras chamam nossa atenção. Sim. Por complexo de culpa também. Eu era assim, eu fazia isso. A melhor maneira de doutrinar a nós mesmos e ao próximo, começar a fazer o bem. Se desencarnou, um trabalho voluntário que tem no espaço. Outro dia eu falei para uma comunicante, por favor, você está falando só em você. Aí onde você está, tem gente que precisa mais do que você. Você já olhou à sua volta? Tem pessoas falando com você. Procura um trabalho voluntário. Vai ajudar alguém que você, pensando nos outros, é um remédio. Você melhora. Aí ela disse que ia. Também não sei. Vamos ver. Talvez eu falei, se você conseguir isso, volte aqui. Já consegui pelo menos botar uma ideia diferente que é o objetivo. Pelo amor de Deus, que fica eu
Porque meu marido, minha sogra, sua vida passou, fecha a cortina do passado, abre nas horas necessárias, que vão chamar do lado de lá para ver. Eu dispenso, eu já sei que eu não... Tem um filme, Não Fui Santa. Já sei que nenhum de nós foi. Mas daqui para frente vamos nos comportar fazendo força. São Francisco de Assis, olhando a história do santo, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, atendia todo mundo de graça. Maria de Nazaré, até hoje ela nos doutrina pela atitude, aquele filho lindo, maravilhoso, espiritualizado, desencarnou como se fosse um bandido, é a morte que os romanos inventaram para humilhar os judeus. Como se foi, e ele não era, diz o historiador Josefo, o melhor homem de história, o mais sábio, o mais documentado, o mais doce. Mas ele o que disse? Ele podia falar, vocês são os ignorantes, ai de vocês. Não, ele falou, Deus perdoai-o, eles não sabem o que fazem. E lembrou da sua mãe, que os sacerdotes judeus iriam perturbar. Mulher. João, mulher, vá com João. João, leve Maria, porque foi para Éfeso, onde não seria perturbada. Então, é claro que estamos quilômetros, falando alegoricamente, longe de Jesus. Mas um passinho para frente nós temos que dar para diminuir a distância. Se ele se sacrificou sem necessidade alguma, porque é o maior espírito que veio à Terra, será que nós não podemos controlar nossos impulsos, como ela falou, nossos desequilíbrios, nossas paixões mal educadas? Este é o convite que a doutrina espírita nos faz. Que o nosso anjo da guarda ora para nós atendermos. Que os parentes que estão no mundo espiritual oram para que possamos atender. Porque a modificação, se os grupos espíritas, evangélicos, católicos, umbandistas se modificarem para melhor na capacidade de amar, a Terra se transformará num mundo de paz, de regeneração e de amor. E o planeta merece. Porque é a hora. Isso, é o valor terapêutico do bem. E o meu amigo Cajazeiras, já desencarnado, professor de 2 escolas de medicina no Ceará, escreveu vários livros, um lindo, O Valor Terapêutico do Perdão, onde ele conta como o perdão melhora o nosso corpo físico e a nossa alegria de viver. O convite nunca foi o sofrimento e a dor, nós que o transformamos. E não é às vezes dor, é uma dificuldade. Aí a gente já começa a gritar, eu não aguento, eu não suporto. Aí o problema surge. Senta, medita, encarnados e desencarnados. Fazemos oração e nesse grande e pequeno livro de Herculano, eu até copio de vez em quando para ver se eu gravo. A cura da obsessão, roteiro de desobsessão, página 30. Ele diz, não se vitimize, não se julgue vítima, você também errou no passado. E ele vai falando o roteiro de desobsessão. Ao acordar, diga a si mesmo, Deus me concede mais um dia de experiência e aprendizado. Encontrou dentro da casa espírita, acontece, um amigo ou amiga que se deixou envolver e te fala uma coisa desagradável. Outro dia até isso eu posso contar, não falando o nome da pessoa. Uma chegou e falou para mim, você põe perfume francês. Você sabe que punha perfume francês quando não tomavam muito banho? Olha, eu saí brava. Aí eu falei, mas que grossura, estava tão alegre, recebi com tanto amor. Aí eu falei, deixa para lá, mas me ajudem que eu quero me transformar para melhor. Jesus, que era o maior, aguentou cada uma. Falta de água, né?
Então, dessa questão do perfume, por exemplo, lá na França, eles relatam que devido à água que não tem, né, em abundância, coitadinho. então eles não podem ficar... E a gente também exagera, que tem pessoa que toma 4, 5 banhos por também, dia. acaba a água da terra. Eu vou falar isso. Não, agora já passou tempo, eu não vou falar mais nada. Mas quando eu olho para ela, ó, Eu poderia ter respondido assim, justamente faz 4 dias que eu não tomo. olha, eu uns dias fiquei pensando numa resposta. Aí eu falei, se realmente eu perdoar, eu tenho que tirar isso. Mas vejam que eu não esqueci. Ó, como é duro, hein? A gente custa esquecer. Tem até uma oração, eu faço uma oração com as minhas palavras, mas tem uma na Sechonoye e tem uma numa outra Pompom, não sei como é. Isso, também muito linda. Isso, tem uma oração linda e tem preces de Kardec também, para pedir para perdoar, porque é difícil às vezes. Mas é preciso, porque aquilo nos magoa e a pessoa que ofendeu já nem lembra mais. Então, se a gente continuar lembrando... Na apometria também tem um processo muito bom, na apometria. Na apometria, olha quantas possibilidades. Eu falo da Sechonoye, eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos apenas filhos de Deus. Eu perdoo você e você me perdoa também. Obrigado, obrigado, obrigada. Toda manhã eu falo isso, porque tem aqueles que não perdoamos realmente porque não esquecemos. E tem aqueles que não nos perdoam. Mas tem que lembrar que eles têm que perdoar porque tem outros esperando o pedido de perdão. Mude sua maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se ele está irritado, não entre na irritação dele. É como eu faço com a minha filha, é difícil, tem horas, porque às vezes ela dá o que o povo diz, uma patada, mas ela nem percebe. Ela trouxe do passado esse hábito. Para ela, ele está agindo lindamente. Então, não podemos criar caso, só conscientiza. Ajude-o a se reequilibrar, tratando com bondade. Assim também são os desencarnados. Não vai falar, você fez isso, você vai pagar. Não devolver o mal com o mal. Não devolva o mal com o mal, muito bem lembrado. E falar sempre, eu sei que você é bom. Para minha filha eu falo tranquilamente, porque ela é boa. É apenas um hábito que veio do passado. Talvez ela fosse nobre, talvez uma guerreira, também nem quero saber o que ela foi, deixa para lá, a vida é dela. Não o considere agressivo, certamente ele está sendo agredido e reage erradamente contra os outros. Ajude-o, serás também ajudado. Vigie os seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. Às vezes é melhor ficar quieto. Se é uma palavra, não fale. Nós não somos os professores da terra, não somos Jesus. Envia o pensamento. Se chegar, chegou. Se não chegou, nós não entramos na irritação. Esse eu acho o mais lindo. Não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar as relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Tem que trocar gratidão, alegria, aceitação. Aceitação da vontade de Deus. É duro. Mas acho que o mais importante nessa hora que eu penso sempre é isso. Aceitação. Já pensou? Porque você se resigna à vontade superior, né? Já pensou se Jerônimo Mendonça, quando desenvolveu aquela doença neurológica que ele ficou duro numa maca? Reumatoide progressiva, né? Eu nem sei, reumatoide progressiva, tadinho. Ele sentia dores e não se mexia. E ele conseguiu levar com alegria.
Ele fazia palestras lindas, criou uma creche, dava conselhos. Eu adoro. Não parou de trabalhar, nem por isso. Não, ele trabalhava de noite, ia fazer palestra aqui, palestra ali, falava ao telefone consolando, e quando alguém dizia, nossa, Jerônimo, a vida é dura, ele ria, ele só conservou a voz para ajudar. Ele ria e falava, a vida é dura para quem é mole. A pessoa ficava até vermelha, porque realmente... E o físico cadeirante Hawking, ele se dizia materialista, mas ele falava que o universo era como um jardim que tinha um jardineiro para cuidar. O Hawking, o jardineiro é Deus. Você não é materialista. Ele era lindo. E ele perdeu até a voz, falava por um computador. Nunca contou a vida dele. A primeira mulher o abandonou, a segunda mulher, enfermeiro, o abandonou. Quem conta é o biógrafo. Nunca se queixou. Ele se preocupou em escrever para nós como é o universo, para acabar com a nossa ignorância. 30 anos numa... Nossa! Levou adiante o que ele veio fazer. Enxergou o que veio e fez. Maravilhoso! Agora, amanhã eu faço. Veio pagar a conta. Pagou a conta difícil. Eu me pergunto o que eles fizeram. E eu tenho uma amiga, ela agora desencarnou, Merula Stigl. Ela é da família Stigl, que ajudava a casa transitória. Ela casou, ela veio da Grécia, casou com o Deninho Stigl. Os médicos da Grécia, ela tem aquela anemia falciforme. Isso. Nos últimos anos, ela tomava várias transfusões de sangue. Nunca se queixou, falou para a mãe, eu não vou desencarnar com 5 anos, quando ela cresceu mais. Eu vou chegar a mais de 50. Casou, teve 3 filhos, desencarnou com mais de 50 anos e fundou uma instituição magnífica, a Brale, que atende gratuitamente os que têm a mesma anemia que ela teve ou doenças que não têm dinheiro para pagar. Do lado de lá, essa querida menina, bonita, alegre, ninguém sabia do problema dela, só os muito amigos. E eu, quando ia na Brale, via que ela escolhia médicos, palestrantes, sempre procurando iluminar aquela instituição para que todos aprendessem a fazer o bem. Não tinha noção da sua grandeza espiritual, humilde, alegre. Meu marido também era um santo, um casal luz, filhos de pais luzes. Os pais sempre apoiavam, os pais dela, os pais dele, uma família que veio ajudar a Terra. Não é lindo? E sem falar uma palavra, os obsessores se afastaram, porque era luz numa casa, luz noutra casa e luz no trabalho. Isso já entrou aí na doutrinação, né? Porque não é a palavra que vai modificar. É o próprio trabalho dela, tanto que ela melhorou muito quando ela começou a trabalhar. E de vez em quando ela se... Essa daí ela vai ficar com aquela frase que eu tinha comentado, né? Seja como a flor, que perfuma e não faz barulho. Muito lindo, muito lindo. Ela deixou saudades, mas no dia seguinte, ao desencarne dela, o filho, Daniel Stigl, fez uma palestra linda, apareceu em live, porque era ainda tempo de pandemia. Por que a morte não existe? E que a mãe dele estava mais viva do que ele. Lindo, eu tenho a impressão que os 3 filhos, eles atraíram, são maravilhosos. Mas a vida é uma lição. Heloísa, desculpa, de repente sair fora, mas vou aproveitar o gancho. A dúvida aí do seu pai, quando foi ele no velório, ele já veio falar? Nossa, foi incrível. Meu pai teve um infarto fulminante. O Chico tinha pedido para ele escrever um livro defendendo o Chico, que diziam que haviam modificado o Evangelho segundo o Espiritismo por ordem do Chico. O Chico ligava, coitado do Chico, professor, eu não tenho culpa alguma, me defenda, professor. Ele falou, fica tranquilo, Chico, eu estou acabando um trabalho, vou. Mas o Chico nunca fez isso, ele ligava sem parar. Eu falei, pai, olha os meus irmãos,
publica, pelo amor de Deus, o Chico vai desencarnar, o Chico está velhinho. O livro saiu, quem desencarnou? Meu pai. O Chico estava tem que saber quem porque ele via que o pai ia desencarnar. Aí, quando o Chico desencarnou, falavam para minha mãe, vai pedir uma comunicação. Ela falou, não, eu sou espírita, eu estou bem. Deixa o Chico consolar as mães que perderam o filho, ou as esposas que perderam o marido, os maridos que perderam a esposa e que não têm consolo, porque não são espíritas. Aí, na reunião na garagem, um médium em desenvolvimento, a primeira vez eu falei, olha que pecado, ainda dei o nome do médico. O doutor Puxão, médico desequilibrado, uma mão levantou lá atrás. Heloísa, estou aqui. Doutor, desculpa, um médico em desenvolvimento. Que vergonha. Um médico em desenvolvimento recebeu, ele nunca recebia nada completo, ele estava se desenvolvendo. Uma poesia perfeita. Aí ligavam para nós, mas pode, eu falei, você não leu O Céu e o Inferno? Até espírito em necessidade espiritual vem avisar que morreu. Não é privilégio de alguém, é a conscientização e a oportunidade que é dada. No Céu e Inferno tem a história de uma moça que vem, o noivo, depois de morto, vem avisá-la, bate na porta, ela... Você está aí, mas você não estava no navio? Ele joga um beijo e vai embora. Já era espírito. Tem outro que se comunica e não sabe que morreu. Mas Kardec, muito inteligente, fala para ele, de onde você estava? De onde você veio? Ele grita, do cemitério, e sai correndo. Era psicografia, pois ele ficou tão nervoso que deu um grito. Ali ele descobriu que morreu. Meu pai veio à noite e escreveu uma mensagem, pedindo primeiro, não quero choro nem vela. Quer dizer, não queria nada. Não. Bem estilo dele, né? Eu, professor do interior, quero café. Aí fala com a minha mãe, Virgina, por que esse rosto tão triste? Eu estou vivo. E prometo à minha família, se continuarem a apresentar o Espiritismo como Kardec ensinou, eu, em espírito e verdade, estarei com vocês. Lindo, e continua. Lindo, lindo. Aí a mãe também muito firme. Alguém me lembra muito a mãe. Não é firme? Graças a Deus, precisamos. Tem hora que balança muito. Tem hora que balança muito, né? Precisa. Aí a mãe, os meninos que seguiam o pai chegavam, o nosso mestre morreu. Para! O mestre foi magnífico, o professor foi eficiente, não me envergonhe. Nesse velório, velório espírita, não quero choro nem reclamação. E foi realmente um velório tão espírita. A Márcia vai fazer a mesma coisa. Se fosse irmã gêmea da minha mãe, não seria tão parecida. Quiseram, né? Ela vai. Não é capaz de falar, fiquem quietos, que vergonha, estão chorando à toa. E aí, meu irmão é mais risonho do que eu, vocês imaginam, eu já rio muito. Meu irmão recebia os convidados do velório e levava a tomar café. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Ninguém morre. A morte não existe. Eles estão tantas vezes ao nosso lado. Não podemos magoá-lo. O comportamento no velório, né? Que é elevado, né? Não pode, fica lá, é espírita, a morte não existe. Quando a Sueli Calda-Schuber, adoro a Sueli. Eu também, eu amo Sueli. Ela me levou no Congresso da Bahia visitar a Casa do Caminho de Divaldo. Eu encontrei com ela em Brasília. Ela é linda, escreve livros lindos, ama Divaldo. E eu passei a amar mais Divaldo pela Casa do Caminho, tira meninos de rua e educa e dá profissão. Muito, muito lindo. E Sueli Calda-Schuber morreu, recebi milhares, sabe esses bonequinhos chorando?
Eu tinha vontade de falar, gente, a morte não existe, mas eram tantas que eu ia passar a vida escrevendo. Eu falei, que cada um aprenda por si mesmo. Não se chora. Há 15 dias atrás, minha tia Lourdes desencarnou. Ela não casou, ela era ex-freira reencarnada, a gente via pela fala, espírita maravilhosa. Criaram um orfanato no centro, ela tomou conta, cozinhava, lavava, incrível, incrível. Ficou 2 anos de cama. Por que ela ficou se era tão boa? Ninguém sabe o que cada um pediu, a lição pedida. É um histórico espiritual, né? Lá que a gente sabe o que foi escolhido. E desencarnou. Esses 2 anos é a preparação para a partida para o plano espiritual. Perfeito, olha que bom, ela já foi, partiu. No velório, os sobrinhos que a amam, todo mundo. O pessoal do centro escreveu folhas, carregaram meu celular, eu não podia nem usar para live. Comprei outro celular, às vezes estou com um, outras vezes com outro, para ter um celular mais leve para live. Mandavam mensagens lindas, tia, agora não eram parentes no mundo físico, mas parentes. Foi um exemplo, calada, fazia umas palestras, ela gostava de dizer, somos o homem velho, agora somos homens novos. Uma moça veio me dizer, fala para ela não repetir isso. Eu falei, para, ela fala o que quiser, é um espírito luz. Ela repete quantas vezes quiser as palavras que ela gosta. Então estava todo mundo feliz, a tia se libertou. É porque essa repetição dela é porque alguém precisa entender. Ela falava também, o homem velho morreu, somos o homem novo. Deixa repetir, o que é isso? Querem mandar num espírito luz? É para isso que se veio, né? Pelos atos tem que ser respeitada. E assim foi no velório da tia Lourdes e no velório do pai. Não falamos que a morte não existe? Alegria de viver, e no velório da minha mãe. Aceitação da vontade de Deus. Fulano nem parece. Vamos ficar aqui até de noite? Ai, tá no horário. Quase. Só vou ler mais uma e pronto. Peraí. Não, ela quer dizer que até de noite porque está muito bom. Não. Exatamente. E eu tenho idade, a minha voz daqui a pouco pifa. Você nem bebeu água, nada? Vai querer? Depois na minha falta de evolução, é o dele que resolve. Olha, essa é a mais importante. Da garrafa. Só 2 dedos, querido. Leia o livro de Allan Kardec, Iniciação Espírita, mas de Kardec, não outros de autores diversos que fazem confusões. Trate de estudar a doutrina nas demais obras de Kardec. Isso é válido para todos. É válido. E depois ele põe espírita, não se deixa cair por macumbas. Não nos deixa mais respeitar. Ele fala isso, né, do sincretismo religioso. É que essas coisas que fazíamos no passado não tem efeito nenhum, mas respeitamos nossos irmãos que ainda estão nesse estágio magnífico e que muitas vezes são melhores que nós mesmos. Agora, não podemos misturar as cartilhas. Estamos seguindo Kardec, demos um passo em direção de dar as mãos com a ciência tradicional, com a ciência da atualidade, e vamos continuar. Mas não vamos imitar israelitas e palestinos, Hamas, que se matam em nome do quê? Somos todos irmãos, de mãos dadas construiremos um mundo melhor. Muito obrigada. Gente, eu acho... Deixa eu só falar uma coisinha, porque ficou no tempo para não levar... para não deixar de responder, né? Uma trabalhadora aqui, ela acabou não querendo perguntar, mas não perguntou. Ela falou a questão aí pode se encaixar no passe, né? E na questão ela comentou que vai dar o passe na casa da pessoa. Foi ela falou assim, e as benzedetas?
Mas é diferente. Não, ficou essa dúvida. Por isso que ele não perguntou. Falei, já que você não perguntou, então eu vou... Algumas benzedeiras usam o pensamento como passe, tem esse dom mediúnico. Então dizem, eu nunca vi, mas acredito, que quando cobra fica, algumas benzedeiras conseguem até... Olá, tem alguém lá que viu. Você viu? É isso mesmo. Foi eu que fiz essa pergunta para você, porque eu sou uma pessoa do interior e antes de conhecer o espiritismo, o passe, então eu tive esse conhecimento da benzedeira. Quando eu era criança, quando tinha algum problema, onde a minha mãe levava, era na benzedeira. Então ali ela ia, ou ela saía da casa dela e ia na nossa casa. Quando a criança não poderia sair daí. Olha que coisa. Então, como foi a pergunta, eu tenho esse conhecimento. Os números, cadê? Essa vibração, para poder, então, por isso que eu fiquei em dúvida. Como que fica? Não, elas têm esse auxílio espiritual. Quando eu tive herpes ópera aqui nesse braço, dói muito, eu tive. Mas o meu não doeu quase, foi fraquinho. Mas aí eu fui no... lugar, eu tive bem aqui nas costas. Diz que é o pior lugar. Diz que a benzedeira cura, mas eu não conheço mais nenhuma benzedeira. Minha sogra era. Mas ela está viva? Não. Se alguém souber de uma viva, mas eu não vou precisar mais. E o meu dermato falou, se tivesse uma benzedeira como tinha na minha cidade do interior, a senhora sarava agora. Falei, mas como não tem, o senhor me dê aí um remedinho, e ele deu. No meu bairro tinha uma polonesa, lembra bem? Tinha uma polonesa vizinha, uma benzedeira, da terra do Papa, naquela época, qual era o Papa? O antes desse. Eu acho que era esse mesmo, não é? Não, esse era aquele polonês, Wojtyla, ela era da terra dele, da mesma cidade. E aí tinha uma amiga nossa, uma senhora judia, lá de Higienópolis, estava com tipo um cobreiro mesmo, assim. Nossa, não ia embora de jeito algum, embaixo do seio. E aí ela me falou para mim, falei, bem, eu te levo lá, né? Aí nós encontramos a casa, tudo. Curou. Olá, é um negócio sério, a parapsicologia aceita. Eu preciso contar uma história assim também. Cadê, né? Uma licencinha para mim, tá? Já dobrei. A minha filha, quando nasceu, ela teve hérnia de umbigo. Lembra? Porque tinha Nossa. aquela coisa toda. E cresceu cores. E o médico falou, vamos marcar, nós vamos operar. E eu fiquei com muita dó, porque ela já nasceu prematura. Eu fiquei com muita dó e um dia bateu minha sogra e a avó dele na minha casa. Vamos levar essa menina numa benzedeira lá embaixo. Eu falei, vamos, né? Vamos lá. Cheguei lá, a benzedeira atendeu, mas ela estava tomada por um guia, né? Dobrou tudo. Espírito. E ela atendeu, fez o que tinha a fazer, fez a oração. Sem dobrar não adianta. E depois me cobrou. O espírito me cobrou, eu dei o dinheiro, ele me deu o troco, entendeu? E eu fiquei pensando, minha Nossa Senhora da Aparecida, né? Como é que vai ser? Aí quando foi no dia seguinte, a menina não tinha mais nada. Aí eu liguei pro médico para desmarcar a operação. Que coisa linda! Não, o Zé estava falando aí. Ela tinha auxílio espiritual e mediunidade de cura. Mas ela cobrava, né? Mas é outro modo de pensar. Nos Estados Unidos, os médiuns cobram. Passes, né? Cobram. Porque lá fora, eu presenciei as casas espíritas, né? Eu vi na França, em Portugal também. É assim, tipo casinha comercial. É um salãozinho. Até a Igreja Universal eu vi lá, que aqui aquelas igrejonas enormes, lá é uma porta de aço, uma portinha. Uma portinha. Ali você entra, você paga e depois você é atendido. Mas é modo de pensar, lá não é erro. Não é. Agora é a cultura deles. É a cultura deles. Aqui desenvolveu mais. Não pode. Graças a Deus que a minha filha não precisou operar. Se naquela hora que me deu aquele. É um cobreiro mesmo.
eu teria ido. Porque mesmo porque você só pode dizer se é útil ou se não é, se houver cura. O Zé fica falando, ele está admirado, mas a minha sogra, a mãe dele, era uma dessas. Olá! Que curava mesmo. Mas não cobrava. Nunca cobrou nada. Nunca cobrou nada. Nunca viu tempo nem hora. Que eu vi ela sair de madrugada, embaixo de tempestade. Eu vi ela deixar um garfo que ia sendo levado à boca ali, como se já tivesse matado a fome, com o prato ainda cheio, ia para atender as pessoas, e nunca reclamou. Por longa data, era ela foi embora cedo, mas por muitos anos, até agora ainda, agora já não, que os pais já foram, mas os pais vinham, batiam, procuravam, falavam, sua mãe curou meu filho, entendeu? E assim, a humildade dela era muito grande. Essa questão da cirurgia que você falou, ela fez um caso assim que a pessoa ia estar marcada tipo assim, na segunda-feira a cirurgia. Aí na escada lá onde a gente mora, lá aí ela desceu, atendeu a pessoa na escada, fez lá a prece dela lá, ela falou, não curo nada, porque vai curar de Deus pelo seu merecimento. Aí fez lá a prece, né? E aí, quando foi no sábado, quando foi no domingo, que apareceu, ela teve que marcar a cirurgia e a pessoa ficou... Olha que coisa linda, gente. É a força do pensamento. Colocando moeda, lembra que o pessoal pedia? Coloca moeda, põe uma almofada. Fiz tudo isso, mas botava moeda, prendia com a fita, né? Bem, sério. gente, tá gostoso, né? Amanhã maravilhosa, abençoada. Nós temos um horário e esse horário precisa ser respeitado. Então, como já deu, infelizmente, ficaríamos até amanhã, né, Heloísa? Mas não tem como. Já deu meio-dia, então o que vamos fazer? Vamos fazer a prece de encerramento agora e em seguida nós faremos o sorteio e eu vou chamar a Fátima para ela vir tirar o número. Tá bom, Fá? Então tá. Heloísa, você quer fazer encerramento por nós? Falei muito, quero ouvir sua prece. Faz você, amor. Pronto, eu já fiz a abertura. Você faz aí. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecendo a presença da espiritualidade, da nossa irmã que trabalha nessa seara, todos que nos auxiliam, a presença de cada um aqui, agradecendo ao Criador pela vida. Nesse encontro maravilhoso dessa manhã, tudo que necessitamos, as palavras amorosas, calorosas, agradecendo que possamos sair daqui fortalecidos, confiantes, que não estamos sozinhos jamais. Somos aprendizes nessa escola e como aprendizes vamos perseverar para poder continuar navegando nesse bálsamo de amor e luz. Obrigado, Senhor, muita paz, graças a Deus, Pai. Que assim seja e vibrações para todo o planeta. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. E vamos sim, antes de ir, precisamos saudar a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, agora e na hora da nossa passagem espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Com certeza, nessa hora maravilhosa, que todo mundo teve sintonizado, como se estivesse passando assim, olha, sobre cada um de nós, esse manto amoroso, né, de proteção, de paz, de amor e de cura. Manhã linda, que a Heloísa possa levar com ela e vai ficar conosco essa lembrança, esse momento festivo, doce e puro, em nome do Mestre Jesus. Obrigada a todos, obrigado Cavalcante, que hoje foi o médium de transporte, né? Obrigada por estar trazendo e levando a Heloísa. E eu quero chamar a Fátima Nunes, da Casa Branca do Caminho, para ela vir pegar o número. Casal Luz.
Obrigada, Luísa, você é linda. Aí, Fá, veja aí, vamos ver quem... Eu joguei meu número aí, eu nem sei que número que é, e agora? Joguei os 3 aí. 27, 28, os 3. Tá, obrigado. 26 se eu tiver com a vista boa. Era um dos 3. 26? Ah, agora... Vê se é 26 mesmo, eu acho que é 26. 26. Fica pra Heloísa, né, bem? Pronto, leva o presente também. Cris, vem pegar a flor aqui. 26? Olha aqui, gente, vamos, né? Com muito amor e carinho. Agora a Cris vai entregar. Muito obrigada. Você vê? A Cris quer entregar isso aí de presente para você, Heloísa, com muito carinho. Obrigada, querida. Muito linda. Tem as duas, ó. As cores da casa, viu? A outra lá da... Tira. Ai, que lindo. Olha a cor maravilhosa. Cor maravilhosa. Tão lindas. E aqui também a flor preferida sua também, né? Nossa, mas vocês vão ficar sem flor. Aqui nós não esperamos morrer para pôr na tumba, não. Você leva agora. Para que serve depois? Essa eu gostei. Não é, Luísa? Fica aí, vem, fica aí. É.